você abrisse no Evangelho de São João, capítulo 8. Bom que nós acompanhemos também algumas partes aqui da Sagrada Escritura, até mesmo para que a palavra ela possa entrar no nosso coração. Nós estamos no final mesmo do capítulo 8 do Evangelho de São João. E como é que esse capítulo termina? Peguem a Bíblia, vocês vão ver, João 8, versículo 59, que é o término dessa leitura que a gente tem acompanhado desde segunda-feira. Diz assim a palavra: a essas palavras pegaram então em pedras para lhes atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Olha só, está ali Jesus com esses doutores da lei, e Jesus fala algumas coisas que depois eu vou mostrar, e eles pegam em pedras. E lá em Israel, quando vocês forem lá em peregrinação, espero que todos possam ir, né? Como tantas pessoas têm ido, graças a Deus. Lá é cheio de pedras. As casas, as construções das casas são de pedras. Aqui a gente usa tijolo, bloquete e tudo mais, mas lá são pedras, porque lá tem muita pedra. Por isso que Jesus olha para Pedro e diz assim: olha, Pedro, tu és pedra. E sobre essa pedra, mostrando as pedras que estão lá, para ver que a pedra é dura, é firme, eu edificarei a minha igreja. E a lei do Antigo Testamento, lá no livro do Deuteronômio, lá diz assim, que se uma pessoa blasfemar, se uma pessoa começar a dizer que ela é Deus, isso é uma blasfêmia, ele deve morrer. Lá nos Atos dos Apóstolos a gente vê o apedrejamento de Estevão, porque ali diz que Estevão olhou para o céu e viu Deus, viu Jesus sentado à direita. Então isso era uma blasfêmia. E o que foi que eles fizeram? Pegaram as pedras e começaram a atirar, jogando, até que Estevão morreu. E eles tentaram fazer isso com Jesus também. Vocês viram lá o versículo, né? Pegaram nas pedras e já iam jogar, mas Jesus conseguiu fugir. E aqui diz assim: porque ainda não havia chegado o quê? A sua hora. A hora de quê? Dele morrer na cruz. Mas por quê que esses homens estão querendo apedrejar Jesus? Vamos continuar lá. Vejam lá no início do capítulo 8, que foi na segunda-feira do Evangelho, uma mulher que era considerada adúltera foi colocada diante de Jesus. Eu estou fazendo um resumo dessa passagem, porque nós pegamos da metade para o final. Se a gente não entende tudo, a gente fica voando. Aí eu estou pegando do início para vocês entenderem, para nós entendermos a promessa que Jesus tem para mim e para você hoje. Hoje Jesus ele nos traz uma promessa. E saiba que toda promessa de Deus, ela se realiza. Deus não é como nós, não. Nós prometemos e muitas vezes não cumprimos, mas Deus cumpre, como o Salmo diz, que nós somos fiéis à aliança. A mulher que fosse vista em adultério, ela deveria ser também apedrejada. Adulterou, morreu. Já pensou, gente, nesse mundo de hoje, hein? Os velórios iam estar assim, tanto de homem como de mulher.
Então, é lei. A lei judaica era assim: adulterou, pegaram no adultério, apedreja. O que foi que eles fizeram? Pegaram uma mulher em adultério e colocaram ela diante de Jesus. E aqui diz o seguinte: porque eles queriam, vamos ler lá, versículo 3. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério, puseram-na no meio da multidão. Olha só que humilhação para aquela mulher, era uma multidão que estava ali. A mulher já estava envergonhada, porque apanharam-na em adultério, colocam ela diante de todos, da multidão, e disseram a Jesus: mestre, agora mesmo, esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. E que dizes tu a respeito disso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. O final do capítulo terminou como eles dizendo que eles queriam pegar pedra para matar Jesus. No começo diz que eles colocam uma mulher na frente de Jesus, procurando um meio de acusá-lo. Como é que eles queriam pegar Jesus? Se Jesus dissesse assim: mate esta mulher, Jesus estaria indo contra. Eles iriam fazer uma revolução. Eles iriam pegar os soldados romanos e iam dizer assim: olha, esse homem está fazendo uma revolução, está querendo matar pessoas. Se Jesus dissesse: mate. Se Jesus dissesse: não mate, eles iriam dizer: ele está indo contra a lei de Moisés. Vocês estão entendendo? Por que eles queriam pegar Jesus? Só que Jesus faz um gesto interessante. Quando eles fazem essa pergunta, Jesus está ali diante deles. Jesus se abaixa, faz um silêncio e começa a escrever no chão. E eles ficam aguardando a resposta. Como Jesus não dá resposta, eles insistem: e aí? Mata ou não mata? Jesus levanta-se, olha para eles e diz o seguinte: quem não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Acabou. Ficaram todos também em silêncio. Jesus se abaixa de novo, começa a escrever no chão, e outro silêncio fica. A consciência deles começou a pesar, porque eles viram que eles também eram adúlteros, igual aquela mulher. E ali diz assim, que desde o mais velho até o mais novo, começaram a sair. Foram saindo. Daquela multidão que estava ali, só ficou Jesus e a mulher. Agora está Deus e a mulher. Jesus olha para ela e diz assim: ninguém te acusou? Ela disse: não. Ele disse: eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Quem ouviu a missa quando eu celebrei na segunda-feira às 7 horas da manhã, vocês viram dizendo que Jesus não disse que aquela mulher não era pecadora. Ela era pecadora. Jesus só disse que não iria matar como eles queriam, porque Deus não veio para matar ninguém, Ele veio para nos dar vida, Ele veio para salvar. Então Ele disse para a mulher: olha, já que eles não fizeram nada, eu que sou Deus também não te faço nada. Mas olha bem, vai, não peques mais.
Vocês estão vendo o conselho de Deus? Vai e não peques mais. Mas matar, ele não vai matar ninguém não. Porque Deus não mata. Tem muita gente que diz, porque Deus matou, porque Deus permitiu, porque Deus isso. Não, Deus não mata. Diga para a pessoa do seu lado isso, fala logo pela cor. Diga assim, Deus não mata ninguém. Viu? Deus, Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Então vejam, a mulher vai embora. A mulher vai embora, vamos voltar para a Bíblia, 8, versículo 12. Quando a mulher vai embora, Jesus chega e diz assim, olha, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu vou abrir um parênteses para a gente compreender tudo isso. Eu já falei nas outras pregações, mas vou falar aqui de novo, porque talvez vocês não tenham participado, ouvido. Olha só, nós hoje olhamos para Jesus e dizemos que Ele é o quê? Ele é o quê? Salvador, mas mais do que Salvador, Ele é o quê? Isso. Hoje quando a gente diz, quando qualquer pessoa na face da terra, quando ouve falar de Jesus, todo mundo já diz que Ele é Deus. Os que não acreditam dizem, bem, os cristãos dizem que Ele é Deus, mas nós dizemos que Ele é Deus, não é? Alguém tem dúvida quanto a isso? Eu acredito que os que estão aqui não têm. Só que para eles, naquele tempo, eles não sabiam, eles tinham dúvida, porque olha, eles viram Jesus desde criança em Nazaré. Eles viram que Maria cuidava dele. Eles viram que José cuidava dele. Eles viram Jesus carregando água na cabeça. Naquele tempo não tinha encanamento como nós aqui. Ia lá na fonte, pegava água junto com Nossa Senhora, levava para casa. E agora esse homem, depois de crescido, com 33 anos de idade, porque aquele já está prestes a morrer, está com 33 anos de idade, ele agora começa a dizer assim, olha, eu sou a luz do mundo, que anda comigo, jamais vai entrar nas trevas. Ele está se referindo a uma passagem que está lá em Isaías 49, que Deus disse que iria enviar o filho dele, que o filho dele seria a luz. Então quando Jesus está dizendo, eu sou luz, eles estão dizendo assim, olha, não. Ainda mais quando ele diz, eu sou, porque o eu sou significa, eu sou Deus. Imagine, gente, aquele homem que carregava água, que eles viram ir crescendo, agora ele está dizendo que ele é Deus. Se alguém dissesse isso, tinha que ser morto. Por isso que eles estão querendo matar Jesus, porque a lei mandava. Só que eles não abriam o coração para Jesus, porque olha só, além disso, não era simplesmente Jesus chegava e dizia assim, olha, eu sou Deus, mas ele fez milagres que jamais uma pessoa havia feito. Por exemplo, no capítulo 2 do Evangelho de São João, depois vocês vão ver lá está o milagre das bodas de Caná. O que foi que aconteceu nas bodas de Caná? Ele transformou a água em vinho. Você já viu alguém fazer isso? Não tem nenhum homem, e jamais existiu nenhum homem na face da terra que pegasse a água e transformasse em vinho. Não tem como. E o que você vê na televisão aí é apenas truque. Mas Jesus transformou. Então essa era uma das provas de que ele era um homem diferente, que ele era Deus. E na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, dizia que o profeta que o Pai enviaria, o Messias, ele iria fazer milagres. Aquilo que eu falei daquela mulher
que está em Naim, indo com a filha dentro de um esquife, morta. Jesus olha para a mulher, ela era viúva, Jesus tem compaixão dela, toca no esquife, a criança levanta. Ninguém jamais ressuscitou outra pessoa, estava morta. No capítulo 11 do Evangelho de São João, vocês vão ver também Lázaro, que há 4 dias estava já no túmulo. As irmãs dele dizem até assim: Senhor, ele já cheira mal, que foi o Evangelho de segunda-feira. Jesus disse: não, eu sou a ressurreição e a vida, você vai ver que eu ressuscito. Chamou, mandou tirarem a pedra, tiraram a pedra, e ele gritou: Lázaro, sai daí. E Lázaro saiu. 4 dias num túmulo morto. Qual foi o homem que já fez isso? Nenhum. Só Deus. Eles precisavam identificar Deus. Só que toda vez que Jesus falava, eles não acreditavam. Mas o povo, de um modo geral, acreditavam. Tanto que o Evangelho sempre termina assim, dizendo: e eles creram. E eles acreditaram. Mas os doutores da lei, os conhecedores, aqueles que estavam com a Bíblia na mão, eles não queriam acreditar, e eles fechavam o coração para Jesus. Olha, não feche o seu coração para Jesus. Aconteça o que acontecer na tua vida, não deixe Satanás colocar na tua cabeça que Jesus não é Deus e que Jesus não existe. Não perca, vou até dizer no plural, não percam a sua fé em Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Porque Ele é a luz. Quando Ele chega, toda a treva se dissipa. Diga comigo: eu creio em Jesus. Eu creio que Jesus é o meu Senhor. Eu creio que Jesus é o meu Salvador. Vamos continuar aqui. Quando Jesus se declara como a luz do mundo, peguem a Bíblia agora, versículo 20. A estas palavras que Jesus havia proferido, ensinando no templo, junto ao cofre de esmola, mas ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora, embora a intenção deles era que? Matar Jesus, porque Jesus tinha se declarado como a luz do mundo. Depois Jesus se declara mais uma vez para eles, dizendo que Ele, o eu sou. Nós não compreendemos o que significa eu sou. Eu repito, aquele homem que carregava água, que eles viram crescendo, filho de Maria, como ele diz, o filho do carpinteiro, que é José. Agora ele está dizendo: olha, eu sou. Eu sou. Lá no livro do Êxodo, depois vocês vejam, quando Moisés está diante da sarça ardente, que Deus manda Moisés para resgatar o povo lá do Egito. Moisés diz assim: mas Senhor, me diga uma coisa, mas quando eu chegar lá, como é que eu devo identificar o Senhor? Como é que eu devo dizer o seu nome? Aí Deus diz: fale para eles que eu sou o que sou. Ou seja, eu sou Deus.
como eles entendiam bem o que significa dizer eu sou o que sou, o que é que acontece? Mais uma vez eles fecham o coração quando Jesus diz que ele é aquele que falou para Moisés. Vamos matar, mais uma blasfêmia. Mais uma vez eles fecharam o coração para Jesus e não queriam saber de Jesus. Mas o povão lá diz assim, e eles acreditaram. O povo acredita. Mas eles fecharam o coração. Isso tudo, gente, é para nós compreendermos por que nós vamos celebrar na sexta-feira da paixão a morte. Por que Jesus foi morto? Porque Jesus disse que era a luz do mundo. Por que Jesus foi morto? Porque ele disse que eu sou. Porque ele disse que ele é a verdade. Porque ele disse que ele é a vida. Porque ele disse que não há caminho que uma pessoa possa entrar na eternidade se não for através dele. E eles fechavam e fecharam o coração. E Jesus disse: vocês morrem no pecado. Vocês sabem qual é o maior pecado que um ser humano pode praticar? E que não tem salvação para ele? É ele dizer que ele não acredita que Jesus seja Deus. Tem muita gente por aí que não acredita que Jesus seja o Filho de Deus, e muito menos que ele seja Deus. Mas digam comigo, eu creio. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E que ele foi enviado do céu para me salvar. Chega um momento que Jesus diz assim para eles: eu vim do céu. Não, agora para vocês ouvirem. Jesus diz assim: eu vim do céu, vocês não vieram. Dizer que ele veio do céu significa o quê? Que ele é Deus. Ele veio do céu. E o Pai iria enviar o Filho dele, que viria do céu. E Jesus diz: eu vim do céu. Você veio nada, nós não acreditamos que você veio do céu. Mas nós cremos. Diga, eu creio. Eu acredito. Jesus veio do céu. E ele veio do céu porque ele é Deus. Ele veio do céu porque ele veio para me salvar. No Evangelho de Lucas vai dizer que no dia do nascimento dele, os anjos vieram e disseram: nós temos uma grande notícia para vos dar, falando para os pastores. Hoje na cidade de Davi nasceu o Filho de Deus. E eles vieram do céu para proclamar na terra que o Filho de Deus veio à terra. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo divino se encarnou e veio no meio de nós. Gente, nós não estamos sozinhos. Quando Jesus disse assim que ele veio do céu, ele está dizendo: olha, vocês já não estão mais sós, eu estou com vocês. E depois, quando ele morre e ressuscita, ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até os fins dos tempos. E nisso eu creio que o Senhor desceu do céu e que ele está conosco. Como os discípulos de Emaús disseram: fica conosco, Senhor, porque a noite já está vindo. E veja, escuridão na Sagrada Escritura significa pecado, escuridão significa sofrimento, escuridão significa dor. Aí ele diz assim: fica conosco, Senhor, porque a noite já está vindo. E Jesus fica com eles. E eu tenho uma notícia para dar para vocês. Por pior que seja a doença ou o problema que você esteja vivendo, ele veio do céu e ele está conosco. Deus não veio nos deixar sozinhos, gente.
Eu fico numa alegria imensa de saber disso. Eu estou falando para vocês, mas ao mesmo tempo eu estou muito feliz de saber que o Senhor caminha comigo. Ele está comigo. Eu não estou só. Vejam só, mesmo que uma mãe abandone o seu filho, vai dizer Isaías, mesmo que a mãe abandone o seu filho, eu jamais te abandonarei, ele diz. Então se ele está dizendo, eu jamais te abandonarei, eu creio que o Senhor jamais vai me abandonar, mesmo que todos me abandonassem, mesmo que eu pudesse contar com todos vocês, e vocês agora todos se levantassem e me rejeitassem, eu iria ficar confortado, porque eu iria dizer, vocês me abandonaram, mas Ele não. O meu Deus nunca vai me abandonar. Mesmo que o seu esposo tenha te abandonado, o Senhor não te abandonou. Mesmo que a tua esposa tenha te abandonado, Ele não te abandonou. A tua casa não está vazia. A tua casa poderá estar vazia daquela pessoa que você entregou sua vida no casamento e tudo. Ele não está. Mas na tua casa Deus não saiu. Ele permanece. E Ele vai permanecer sempre na tua casa. Você pode se dirigir para Ele, porque o próprio Jesus diz assim: ore ao Pai em segredo, ou seja, entre no seu quarto e converse com o Pai que está ali no teu quarto. Olha só, mesmo que todos me abandonassem, mesmo que eu estivesse dentro de casa e olhasse para um lado e para o outro e não visse ninguém, mas eu sei que o meu Senhor está ali comigo, porque Ele não me abandona, como Ele não te abandonou, e Ele jamais irá te abandonar, porque Ele veio do céu para não nos deixar sozinhos. E diga comigo, eu creio. Eu acredito. Mesmo que todos me abandonem, o Senhor jamais me abandonará. Ele está comigo. Talvez você nunca tenha visto com seus próprios olhos, mas saiba que Ele está lá, te protegendo, tomando conta de você, porque Ele veio do céu para estar contigo. Diga para a pessoa assim do seu lado: olha, Ele veio do céu para estar contigo. Por isso que Ele disse aqui no capítulo 8 do Evangelho de São João: eu vim do céu. Eu vim do céu, porque nós estávamos abandonados, mas Ele veio do céu para dizer: não, eu não vou te abandonar, eu estarei sempre convosco. Mas aqueles homens não acreditaram. O povão acreditou, aqueles homens não, mas o povão acreditou, e eles creram que o Senhor veio do céu. Só que hoje Ele nos fala uma coisa muito importante. É o capítulo 8, versículo 51. 8:51. Em verdade, olha, quando Jesus diz assim, olha, em verdade, porque Ele repete, Ele está afirmando, Ele está confirmando, Ele está dizendo: é isso mesmo. Quem acreditar, acredite. Quem quiser, acredite. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Porque Ele está dizendo em verdade. Ele está dizendo: isso é palavra minha, não é de qualquer um não. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra. Qual é a palavra dele? De que Ele é o Filho de Deus, de que Ele é Deus, de que Ele veio do céu para nos salvar.
em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá o quê? O que está escrito aí na sua Bíblia? Jamais verá a morte. Olha, a partir desse dia que eu li essa passagem, há muito tempo atrás, eu passei a não ter medo mais da morte. Aí a senhora está dizendo que nem ela. Aquele que acredita em Jesus, que diz que Ele é o Senhor e é o Salvador, jamais verá a morte. Jamais. Mas eu vou dar uma explicação para vocês a respeito da morte. Vamos lá para o livro do Apocalipse. Deixa eu encontrar a passagem. Capítulo 20. Olha, abrindo a página certa. Apocalipse capítulo 20. Versículo 11. Ele diz assim: vi então um grande trono branco, e aquele que nele se assentava. Os céus e a terra fugiram da sua face, e já não se achou lugar para eles. Vi os mortos. Olha só, quando ele está dizendo eu vi os mortos, ele teve uma visão daquelas pessoas que ele viu antes de morrer. Então, vi os mortos, grandes e pequenos, ou seja, adultos e crianças, adolescentes, todos aqueles que morreram, de pé diante do trono. Abriram-se os livros, e ainda outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados conforme o que estava escrito neste livro, segundo as suas obras. O mar restituiu os mortos que nele estavam. Do mesmo modo, a morte e a morada subterrânea, cada um foi julgado segundo as suas obras. A morte e a morada subterrânea foi lançada no tanque de fogo. O que é que está escrito aí na sua Bíblia? Em seguida está escrito o quê? A segunda morte é esta, o tanque de fogo. Todo o que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado ao fogo. Aqui João está descrevendo o juízo final. Ele está dizendo que ele viu diante do trono uma multidão de pessoas que eram pequenas e grandes, que já haviam morrido, estavam diante do julgamento. E aquelas que não foram fiéis a Jesus, aquelas que não acreditaram em Jesus, que morreram dizendo que Jesus não salvou coisa nenhuma, que Jesus não existe, estavam lá e eles foram julgados com o livro da vida, e eles foram para a morte. Aí ele diz o que? A segunda morte. Gente, quando Jesus está dizendo ali nessa passagem que eu acabei de ler, João capítulo 8, que ele diz assim, que aqueles que crerem nele jamais verão a morte, ele está se referindo a essa morte, a segunda morte. Porque essa primeira morte nós iremos passar, viu? Eu tenho uma notícia muito inconveniente para dar para vocês. Todos que estão aqui vão morrer, começando por mim. Todos aqui, ó, nós iremos passar pela morte. Por exemplo, hoje vocês viram aqui a intenção da missa, né? Do seu José Antônio, que é o pai da Ângela. Ele morreu. Todos nós iremos morrer. Essa primeira morte, gente, não é nada. Essa primeira morte é apenas a passagem desta vida para a outra.
No dia 21 de abril vai fazer um ano que meu pai faleceu. E no dia que eu estava lá celebrando a missa de corpo presente, meu pai estava ali, o corpo dele no caixão, e as pessoas que estavam em volta, eu disse para elas o seguinte: o meu pai não pertence mais a este mundo. Ele passou deste mundo, ó, vou até fazer essa circunferência, para o outro. Entendeu? A primeira morte, gente, a primeira morte é muito simples. É passar desta vida para outra. Não tem nada de anormal. Tem tanta gente magoada com Deus, porque Deus tirou aquela pessoa que ela amava desta vida para outra. E Jesus falou que no reino dos céus, a vida de lá é uma vida muito melhor do que essa. Eu já falei aqui, né, que Santa Teresinha, a mãe dela ficava dizendo que quando a gente passa dessa morte para outra, a gente vai para o céu, e lá nós vamos ter uma vida feliz e tudo. Aí Santa Teresinha, na simplicidade dela, né, acreditando no que a mãe falava, que lá no céu tem uma vida melhor. Ela disse: mamãe, eu quero te dar um presente de aniversário. O quê? Eu quero que a senhora morra. Ela entendeu muito bem. Não é que ela quisesse que a mãe morresse por morrer. Ela disse: mamãe, se essa vida não é tão boa e a outra é muito melhor, eu quero que a senhora morra para a senhora ser muito mais feliz. Quando a mãe dela morreu, ela chorou, ela sentiu saudade, ela viu que ela não queria, passou por todo aquele sofrimento, mas ela não brigou com Deus, ela não blasfemou contra Deus, porque Santa Teresinha acreditava em Jesus Cristo, e ela sabia que Jesus tinha falado no capítulo 8, que aquele que crê nele, jamais verá a morte. Gente, nós vemos a morte, mas aquele que morre não vê. Aquele que morre passa dessa vida para outra. Nós é que ficamos vendo o corpo lá da pessoa e nós dizemos: não, ele está morto, mas ele passou. Vocês estão entendendo? É uma passagem. É como se tivesse uma ponte aqui. A pessoa morreu, ela passou do lado de cá para o outro lado. Tem complicação nisso? A complicação nossa está em quê? Porque nós temos saudade, nós não desejaríamos que aquela pessoa fosse embora. É egoísmo da nossa parte ficarmos brigando com Deus, porque Deus levou meu esposo, porque Deus levou minha esposa, olha só, porque Deus levou meu filho, por que Deus levou o meu filho? A gente não tem que ficar perguntando por quê, a gente já sabe, ele tirou dessa vida para outra. Porque ele está dizendo que aqueles que morrerem em Cristo jamais verá a morte. Jamais. Aquelas pessoas que vocês não veem mais com seus olhos, nós acreditamos que eles estão diante do trono de Deus numa felicidade sem fim, dizendo lá: venham vocês também. E nós estamos dizendo: agora não. E eles estão dizendo, aí tem gente dizendo: volta para cá. E não volto mais não. E a gente está dizendo: vem. Eles estão dizendo: vem vocês. Porque a gente não viu com os nossos próprios olhos o que está lá. Por isso que a gente fica brigando com Deus e fica magoado. Pessoas que largaram a igreja porque Deus levou. Não, na verdade, os primeiros cristãos, sabe como é que eles faziam? Quando alguém morria, eles só não soltavam fogos, porque não tinham fogos como a gente tem hoje aqui, mas eles ficavam numa alegria, porque eles sabiam que eles tinham ido se encontrar com Jesus na eternidade. Estou
falando para você que está em casa. Você talvez tenha abandonado a igreja, tenha abandonado Jesus, porque Jesus levou o seu filho. Mas seu filho está feliz, compreenda isso, porque ele falou na palavra: eu sou a ressurreição e a vida, ele diz. Aqueles que estão comigo, que creem em mim, jamais verá a morte, verá a vida. Ressurreição. Eu creio que quando eu morrer, eu vou ver o meu pai. Eu vou vê-lo. Ele está lá me esperando. Mas eu não vou tirar minha vida, porque eu não posso tirar minha vida, porque a minha vida pertence a Deus. Eu só estou aguardando o dia que Deus me chamar. E no dia que Ele me chamar, não tem nem como eu dizer eu não vou, eu vou. Tem como? Não, Senhor, agora não. Não, vem, agora não. Não, vem. Então quando Ele me chamar, eu disse: já estou indo. Porque eu acredito na vida eterna. Não estou dizendo para vocês também assim, que a morte está chegando, eu vou lá. Não, não é bem assim. Mas eu estou dizendo para vocês que eu estou falando para você que eu creio na vida eterna. E se Deus me chamar, eu vou. Porque eu quero morrer em Cristo Jesus. Porque eu já creio em Jesus Cristo. Diga comigo: eu creio em Jesus. A morte é apenas uma passagem. Morreu, vai se encontrar com Deus. Nós devemos, gente, ter medo da segunda morte, não da primeira. Vocês viram o que aconteceram com aqueles que ficaram com a segunda morte? Foram para o fogo eterno. Nunca mais verão a Deus. E vão penar lá. Se a senhora está aí se abanando por causa desse calor, que está um calor aqui, não está? Imagine na segunda morte. Na segunda morte não vai ser fácil, não. E quem é que vai para a segunda morte? Quem não crê em Jesus Cristo. Quem não tem Jesus como Salvador. Por isso que nós precisamos falar de Jesus. Anunciar Jesus. Os pais, anunciem e falem de Jesus para os seus filhos. Filhos, falem de Jesus para os seus pais. Falem da experiência que você teve com Ele, porque a promessa dele é essa: que aquele que crê nele jamais verá a morte, ou seja, jamais verá o inferno, só verá o céu. Por isso que eu escrevi até aquele livro, né? O meu lugar é o céu. O meu lugar é o céu. Bata aqui no peito e diga: o meu lugar é o céu. Eu pertenço ao céu. E eu creio em Jesus. E como recompensa, eu terei a vida eterna. Não tem presente maior do que esse, gente. Foi por isso que Ele morreu na cruz, olha lá. Ó. Ele veio morrer na cruz para nos dar a vida eterna, porque nós não merecíamos. E hoje Ele está dizendo o quê? Que aquele que morrer, que crê nele, jamais verá a morte. Olha, você que perdeu, você que é mãe e perdeu o filho, já desde criança, não se preocupe, ele está na felicidade eterna. Se Deus usou você apenas para que você pudesse gerar, e depois que você gerasse, Ele já levasse para o seio dele. A gente não entende os mistérios de Deus. Sabe que você tem um filho no céu, que está na felicidade, porque ele passou desta vida para outra. Eu sei que você queria tê-lo nos braços.
Eu sei que você queria até criá-lo, mas Deus levou. Ele passou desta vida para outra. Não se revolte com Deus. Eu já falei muitas vezes aqui que tinha um santo, era um rapazinho. Claro, nós dizemos que ele é santo porque depois que ele morreu, a igreja o declarou santo. Diz que ele foi cuidar de pessoas que estavam com peste. E na Idade Média, você sabe, antigamente, a pessoa era contagiada, e se fosse contagiada, já sabe, vai morrer. Mas ele enfrentou, ele foi. E ele, depois de um tempo, ele pegou a peste. Aí ele mandou uma carta para a mãe dele, dizendo assim: mamãe, fui contagiado pela peste. Mamãe, eu vou morrer. Mas eu quero dizer uma coisa para a senhora. Quando a senhora me vê no caixão, não se revolte com Deus. Não brigue com Deus, mamãe. Porque quando a senhora me vê ali no caixão, saiba que eu estarei diante de Deus. Estarei diante de Deus rezando pela senhora, para que a senhora, morrendo com Cristo, com Ele, a senhora possa ir me encontrar lá. Cara, ele à beira da morte, ele falou isso, porque ele sabia o quê? Que Jesus disse que quem crê nele, jamais verá a morte. Essa é a promessa que Jesus está dando para nós hoje. E eu digo para vocês, caia a chuva ou sol, ou que venha o sol bem quente, não abandonem Jesus Cristo. Com comida dentro de casa, ou sem nada dentro do prato, continue com Jesus Cristo. Com câncer, ou sem câncer, fique com Jesus. Quem tiver com câncer, e mesmo que os médicos já tenham declarado que não tem cura mais, que Jesus pode curar, mas se acontecer de Jesus não curar, e você chegar à beira da morte, morra com Jesus. Não morra blasfemando, não morra brigando, mas morra com Cristo. Morra com Ele. Morra dizendo: Senhor, o meu corpo está nessa enfermidade, o meu corpo já está esquelético, eu já estou nessa situação, mas eu jamais te abandonarei, meu Senhor. Eu morrerei contigo. Se você perdeu uma perna porque você teve que ir para fazer uma cirurgia por causa de trombose, ou sabe lá o que, e os médicos tiveram que arrancar a sua perna, não se revolte com Jesus. Morra sem essa perna, porque quando você passar dessa morte, dessa vida para outra, Deus vai te dar duas pernas muito melhor do que essa. Mas morra com Cristo, mas morra com Jesus. Nós não podemos apenas dizer que nós somos de Jesus na hora que tudo está bem. Nós não cremos somente em Jesus porque Jesus me deu isso, porque Jesus me curou daquilo, porque Jesus não me deu um emprego, porque Jesus não fez isso. Aí eu creio em Jesus. Mas se Jesus não te deu um emprego, morra desempregado, mas morra com Jesus. Creia no Filho de Deus, desempregado. Pode ficar tranquilo que você não vai ficar desempregado não. E se ficar também não tem problema, porque lá no céu você não vai precisar trabalhar também. Aqui nós só queremos trabalhar para ganhar dinheiro. Lá a gente não vai precisar trabalhar, porque nós estaremos diante do trono, na felicidade, uma felicidade sem fim que o mundo jamais vai nos dar. Mas não abandone Jesus. Eu estou pedindo a Deus a graça hoje nessa missa, de eu morrer
sem abandonar o meu Senhor, pelo qual eu tenho dado a minha vida. Não sei se eu tenho dado, mas estou aí, estou caminhando, dia após dia, estou com Ele. Dormi ontem com Ele e acordei com Ele hoje. E se eu for dormir hoje, eu quero dormir com Ele. E se eu for acordar, eu quero acordar com Ele. Mas se na madrugada Ele me levar, que eu vá com Ele. Mas eu não vou abandoná-lo e não quero abandoná-lo. E espero que você também. Aqueles lá, embora alguns não acreditaram em Jesus, outros acreditaram, porque o único que venceu a morte foi Jesus. Gente, Jesus venceu a morte. No terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele apareceu para Maria Madalena, e Ele apareceu para os apóstolos. E Tomé não quis acreditar, porque não tinha visto com os próprios olhos. E Ele apareceu para Tomé e disse: toca, Tomé, veja, eu não estou mais crucificado, o túmulo está vazio, eu estou aqui, toca em mim, Tomé. E Tomé tocou e disse: meu Senhor e meu Deus. Acreditou imediatamente, porque Ele ressuscitou, Ele não está morto. Morram com Jesus, o Filho de Deus. Diga: Jesus é o meu Senhor. Obrigado, Jesus, por esta grande verdade. Aqueles que creem em Ti jamais verão a morte. Jamais. Creiam, gente, que aqueles que já foram não viram a morte. Morramos com Jesus. Diga: eu vou morrer com Jesus. Chova ou não, eu vou morrer com Jesus. Porque aqueles que morrem e aqueles que morreram jamais verão a morte. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Olha, vocês estão entendendo? Entendam o que eu acabei de dizer. É Jesus que fala. Evangelho de São João, capítulo 11. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Mesmo que morra, viverá. E eu louvo e agradeço ao Senhor por isso. E vou terminar com aquela frase de Santo Agostinho, que eu já falei aqui, mas esse momento é bom sempre lembrar. Ele disse que no dia que ele morreu, só ele chorava, e todos que estavam em volta sorriam. Nasceu mais um menino. E o médico, ou a parteira, né, provavelmente, e ele, a gente vem para esse mundo chorando, e os que estão aqui se alegram. Aí ele disse, porque Agostinho levou uma vida desregrada, até que ele entregou a vida para Jesus. Quando ele ouviu provavelmente essa passagem, aí ele continuou dizendo assim: mas eu estou lutando agora, para no dia da minha morte, todos em volta chorando, e só eu sorrindo no céu. Está vendo? Todos em volta chorando. E até aqueles que não creem na vida eterna entram no desespero e fica pegando o morto e fica fazendo um monte de coisa, e entra num desespero e grita. Todos
que todos gritem e todos chorem, mas que só eu, estando na glória do Pai, esteja lá sorrindo. A gente entra nesse mundo chorando, para entrar na vida eterna sorrindo. Todos os que morreram, e nós acreditamos nisso, aqueles que morreram em Cristo, entraram nessa vida chorando, para entrar na outra vida sorrindo. Por isso que Santa Teresinha disse: morra, mamãe. Porque Jesus disse: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, jamais verá a morte.